Obrigado. Bom, gente, tá aberta a discussão. Passo a palavra para vocês. Não façam perguntas de psicanalista para mim que eu não respondo. Eu vou passar por isso. Desculpa. Fiquem à vontade. Eu estou curiosa para saber mais da noção de cultura. Essa noção de cultura me pareceu tão normativa. Ela é normativa. Profundamente normativa. E profundamente generalista, atemporal. E isso, olhar para a cultura dessa maneira é um grande problema. Sim, a questão é que eu acabei de falar, foi uma grande abstração aqui, né? Mas de qualquer maneira, o Simondon não está falando de cultura enquanto objeto, ele está falando de cultura enquanto função, né? A cultura, nas suas várias expressões, porque ela também está em movimento, assim como qualquer existência, tá? E nas suas singularidades, ela tem como função, né, de certa forma, sempre apontar para os marcadores temporais, né? Então, assim, como eu falei, é uma escrita muito enciclopédica, né, para dar conta dessas minúcias. Você tem razão, assim, não é uma visão de cultura, uma visão de cultura generalista, tá? Mas é uma visão de uma função cultura, que é essa de manter, né, a consistência da relação das existências. A questão das tensões. Não. Em relação aos sintomas das estruturas clínicas. Fala um pouco mais sobre isso. A questão de sintomas do sujeito se impõe. As estruturas neuróticas, os histéricos, os perversos. Essa sabia se tem, não sei, para mim fez uma associação livre e livre, tem uma ligação. Um outro. Tá, mas eu fiquei pensando aqui, em que sentido, qual o sentido do sintoma você está falando? Daquilo que incomoda o sujeito. Isso, né? Mas o que incomoda o sujeito? Aí que tá. Isso que eu fiquei com medo. Tipo, isso, o que me parece que... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. O que me parece que incomoda o sujeito é o fato dele querer acolher dentro dele, né, de alguma forma, né, algo que é maior, nele é maior do que ele. Então, o que dói é tentar segurar. O que dói não é o que passa. Não é... Acho que fez um pouco mais sentido essa associação que eu fiz. Tá, isso. Porque assim, a tensão é o que passa. A tensão é força, né? Nessa relação força e forma, né, a forma não consegue dar conta das forças. As forças querem passar. Todos nós, indivíduos, de alguma forma, né, neuróticos ou não, né, porque você pode ter um neurótico adequado e um neurótico não adequado. Né? Tem que ser próprio quanto todos somos. Essa forma, tá, ela é animada por tensões, por forças. Forças o Jean-Claude Martin ele vai falar de forças em colisão e coalizão, né? Esse é o campo das forças, né? Essas forças, elas não têm formas, elas são forças, né? Mas nós somos forma também. E nessa relação, né, a força é aquilo que quer passar. Mas a gente tem uma tradição pessoal, a gente tem uma história. E essa história também tem a sua consistência. No que tem a sua consistência, ela produz um movimento contrário. Ela quer se manter daquela forma também. E aí essa tensão pode criar, né? Não sei se você falou de dor, né? Mas o que dói é isso. Né? O que dói é essa relação. Né? De certa maneira, né, me parece que a atitude clínica que interessa, né, é ir martelando aos poucos essa forma para que ela possa acolher um pouco mais essas forças que tentam... Que sejam mais amenas. Exatamente. Exatamente, porque isso não vai deixar de ser uma forma. Né? O indivíduo não vai deixar de ter a sua forma, nem de ter algo que o acompanha também de forma individual no seu percurso de vida. Não sei se eu respondi. Não, isso. Você comentou de falar um pouco do modo operativo lá. O modo operativo End, sim. O Caio é especialista em modo operativo End, a Nathalie também. Não, eu falei do modo operativo End porque essa brincadeira, assim, o descabido viver juntos, né? O modo operativo End é uma
é uma estratégia de vida comunitária, de modulação da vida comunitária, da vida coletiva, né? Que se baseia em duas questões. Se baseia, é difícil de falar assim, mas está ali, né? Parte de duas questões principais, né? Como não ter uma ideia, como viver juntos. Como se viver juntos dependesse de não ter uma ideia. Né? Assim, se eu projeto o tempo todo sobre o coletivo aquilo que para mim, né, é algo já dado, né, eu não vou conseguir entrar numa relação transindividual, por exemplo. E essa estratégia é feita de várias formas diferentes. É feita num jogo de tabuleiro com objetos, é feito numa conversa. De certa maneira, a relação clínica, né, da escuta e da intervenção, ela também é feita desse modo, né? Assim, esse jogo de rompendo, né, com esse excesso de bagagem interior que não para de falar e de se colocar. Então é um jogo, se é um modo operativo rende porque é um modo de operar, diferente de outros dois modos, que é o modo que é o modo que a criadora do processo vai chamar modo moderno do ou seja, a lei, né, do pai, a lei, né, sobre todos, nem o modo de operar pós-moderno, que é a lei dos pequenos reizinhos singulares, né, da vida. Mas é uma tentativa de encontrar uma relação coletiva que não seja mediada por essas, né, que seja mediada pelo próprio acontecimento e não pelos indivíduos nem por uma lei social maior. Que nem por uma bagagem anterior a isso. Nem por uma bagagem anterior a isso. Quer falar mais? Não. E a dupla? Porque você falou muito indivíduo, coletivo, eu sei que isso não se transcreve muito em pessoas e sociedade, né? Isso, ficou claro isso desde o início. Isso. Mas tem alguma coisa para ser dita sobre essa questão de dois? Ou fica sempre nessa questão coletivo, indivíduo? Tem a ver com número? Não, isso que eu estou pensando, porque não é assim, depois eu vou te fazer uma outra pergunta, mas me parece, tem um certo momento em que a questão é dois, ou seja, né, dois indivíduos para além de um indivíduo. Tá? Mas cada indivíduo é mais que um. E a relação é sempre a partir desse mais que um, e não a partir de dois indivíduos, individuados. Mais que um e não dois. Então, é como se a relação transindividual fosse uma restituição, né, dobrada, né, de uma coletividade que já estava lá desde o início, que é pré-individual. Que não é uma coletividade, né, no sentido posterior, mas ela é uma restituição, né, ela retorna. Seria incomum. Seria incomum. Individual, Isso, é incomum, exatamente. E esse indivíduo que faz essa mediação entre o interior e o exterior de si mesmo, alguma coisa assim, Sim. Isso tem a ver com aquela questão da metaestabilidade? Sim, exatamente. Sim. É legal a pergunta porque eu deixei exatamente esses conceitos de transição, metaestabilidade, concretização, ontogênese de fora para poder ter uma conversa um pouco mais... Não, mas a pergunta é ótima. É isso, a transdução se faz por metaestabilidade. É isso. Né? O que é metaestabilidade? Né? Isso é pronto. A metaestabilidade é um outro modo de falar do descabido. A metaestabilidade é essa desigualdade de tensão que um sistema experimenta, né? E tem que ser resolvido, só vai ser resolvido no seu devir, só vai ser resolvido, né, em outras estruturações. Então, assim, a vida é metaestável. Né? Porque se a vida não tem a forma individual como modelo, se o modelo é essa relação entre desse surgimento a partir do pré-individual e o devir faz parte do ser, né? Esse ser só pode se manter na existência, né, metaestável. Isso soa bastante como aquela noção de vida da teoria dos sistemas, né? Como homeostase, como sempre um... Você acha que não? Eu acho que não. Você acha que homeostase responde?
Não sei, ele dá ecos de homeostase na metaestabilidade, mas pelo jeito não tem a ver. Não, acho que não. É que acho que a ideia de homeostase indica substancialização. Exatamente, isso. Que é o que a gente tende a ver naturalmente. E a ideia de significação significa que o indivíduo está indo, avançando problemáticas. Ele não vai estabilizar. Um futuro qualquer, é não estável. Seria a morte? Não, pelo contrário, exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Ah, o estável seria a morte. Exatamente. Ah, sim. Isso. O estável seria a morte. Isso. Tá. Isso. É por isso que o Simondon pode dizer que o Simondon pode aceitar toda a teoria da Gestalt, menos a sua finalidade, né? Que é a forma, a boa forma. Dar a boa forma o estatuto de modelo, de realidade. Ele vai falar, não é a boa forma já está morta. O indivíduo é fruta podre. A gente, enquanto indivíduo, a gente é fruta podre, a gente está pronto, acabou. Mas não é? Nossa, deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se é uma pergunta idiota. Claro que não, nunca é. A resposta geralmente é Eu acho que idiota. você sabe que é uma pergunta. Bom, Você falou da morte, né? Tipo, eu não sei se eu entendi certo, mas tipo, quando é que o indivíduo está totalmente individualizado? então isso que eu estou falando, não, se ele está totalmente individuado, esse é o indivíduo físico. O vivente, ele não fecha esse ciclo. Né? Esse ciclo salta sobre ele mesmo. É um platô, salta sobre ele mesmo. E isso é muito interessante agora a sua pergunta, porque mesmo na morte física, né, que isso aí é uma outra proposição que Simondon vai ter num livro chamado Imaginação e Invenção, né, que é complementar, uma obra complementar a Ilf. Né? O que morre quando um corpo morre? Se a memória entendeu? Se a memória dessa existência continua, né? E continua produzindo correlações. Agora, se essas correlações continuam sendo feitas, né? Pronto, e vão continuar sendo feitas, né? De indivíduo a indivíduo, transduzindo de indivíduo a indivíduo, quando foi que esse indivíduo foi completo? Ele nunca foi completo. Ele foi somente uma estação, né? Um ponto perceptível num processo muito mais amplo, né? E muito mais veloz do que ele mesmo, que é o próprio processo da individuação. Outra pergunta agora. Sim, senhora. Como que é esse termo que vocês usaram agora de pouco? Metaestabilidade. Não, outra. Não. Transdução. Transdução. Nossa, cara, está muito bom. Transdução é o conceito de quem inicialmente? Do Simondon. Do Simondon mesmo. Ah, tá. Do número, isso é uma questão de número, né? Porque tem uma coisa que o psicanalista gosta de trabalhar é com o número 3, por exemplo. Nossa, né? Gosta muito com o número. E outra palavra que o psicanalista gosta muito é sujeito, que você não falou em nenhum momento. Falei. Quer dizer, você falou, eu recalquei, então. Você recalcou. Mas assim, falou tanto de indivíduo que sujeito seria qualquer coisa. Eu repeti demais, assim, eu não tenho culpa de ser chato. Não, mas é que não é o sujeito não é o protagonista da tua fala, né? Eu acho que tem isso. Sim, não nesse momento, mas eu falei de sujeito e falei especificamente o que ele é. Sim. Ele é um híbrido, ele é um anfíbio, né, entre indivíduo e pré-individual. Esse é o sujeito, para o Simondon. Isso ia levar a algum lugar. Não, que essa definição, esse estatuto de sujeito não tem relação com, apesar de ser o mesmo conceito que se usa em psicanálise de sujeito, é só uma mesma palavra, mas para um psicanalista sujeito está muito preocupado em colocar como está um assujeitamento a um terceiro, um terceiro que constitui esse sujeito, né? O que faz com que, por exemplo, ele seja refém de uma cultura a qual ele vai se adequar e vai entrar, né? Ele tem lá uma cultura e ele entra e vai se estabilizar nessa cultura. Portanto, a criança, o neurótico, o louco, a histérica são sujeitos aquém do neurótico obsessivo, que é o sonho de consumo do Freud, quando estabelece isso várias vezes como o que levou a humanidade a seus grandes ganhos, né? O neurótico obsessivo, capaz de raciocinar cientificamente.
Mas o que é legal aqui, há então uma exclusão no raciocínio psicanalítico desse sujeito, desse ser, dessa entidade criadora, né, que está ali na infância. Sempre como com modalidades de satisfação que ainda não estão estabilizadas pela cultura, mas que estão realmente desestabilizando a cultura. Né? Você falou do menino que tira 10 e é bagunceiro, das crianças que na creche se esfregam nos banquinhos se masturbando, como elas desestabilizam toda a estrutura pedagógica, e a gente é chamado sempre para dar palestras sobre sexualidade, ou quando as crianças mordem as outras. Né? Mas isso é legal, porque assim, na fala, vamos mudar um pouco de assunto, mas assim, na fala lá de Joinville, né, que deveria ser essa fala aqui, mas eu perdi. Ela é o futuro. O futuro dessa fala. Né? Nessa fala tem uma jogada que um teórico da dança, que é o André Lepec, faz, que é muito interessante, que ele vai falar de coreopolítica e coreopolícia. Né? A coreopolítica é esse jogo entre os corpos que exatamente desmobiliza as regras institucionais. Sim. Né? Isso é uma coreografia, né? Não é uma coreografia com um coreógrafo, com um autor, mas é uma coreografia dos corpos que estão ali o tempo todo. Mas também existe o que ele vai chamar de coreopolícia, que é esse esquadrinhamento, né? Que está aí o tempo todo, que me remete muito, por exemplo, eu sempre falo para o Vinícius, que é por causa do Deleuze, que o Deleuze, né? Bom, você leu a contracapa, né? Mas que o Deleuze mas que o Deleuze vai falar no Mil Platôs sobre a engenharia de Estado, né? Porque a engenharia do Estado é a engenharia dos fluidos, né? Joga os fluidos para cá, joga para cá, são os encanamentos, né? E eu não sei se de repente a gente pode fazer uma jogada entre, eu não quero falar, porque a instituição psicanalítica e a engenharia dos fluidos. Claro, é isso. A instituição psicanalítica está preocupada em fazer a polícia. Mas eu fiquei pensando, o que sustenta a psicanálise? Ainda existe, estamos aqui, né? Dentro chama dólar psicanálise, né? A controvérsia, hein? Gente, não vai por aí. A Catherine precisa fazer uma visita. Que eu chamei ela. Se você me colocar nesse lugar, vai ficar feio. Você vai lá no parque. Não, ainda não. Então tudo bem. Que o que talvez sustente a psicanálise, ou qualquer coisa que se tente nomear e ter uma continuidade, é a dissidência, que ela foi internamente, né? É tão legal ver as tretas, o Winnicott expulsando o Lacan, mobilizando o processo contra o Lacan, o Lacan sendo expulso do próprio lugar. Essas coisas todas que tiveram na psicanálise são muito engraçadas. Que parece que são movimentos que, quando você olha a história oficial, se tenta disfarçar e tal, não, a gente quer a estabilidade aqui, né? E quando a gente tenta problematizar a psicanálise, a gente geralmente não pode. Você deixa de ser psicanalista quando você problematiza a psicanálise, né? E ao mesmo tempo ela se sustenta justamente pelas dissidências. Assim. De se sustentar, né? Oi? De se sustentar nisso. A gente tá aqui, tem uma gente que se nomeia psicanalista, tem uma gente que se nomeia psicólogo. Sim. Então, acho que tem a ver com psicologia, não é só psicanálise. Tem a ver com qualquer abordagem. Exatamente. Né? Tem a ver com a tentativa de dar uma estabilidade para isso. Por isso que é legal pensar que talvez o fracasso de tudo isso seja esse agrupamento de coreopolícia e não pensar num ajuntamento coreopolítico, que seria esse futuro onde a singularidade pode emergir, né? Porque uma instituição de psicanálise não se permite a singularidade. Não, ela se permite o tempo todo. Porque o que se fala não é aquilo que se faz. E o que se fala não é aquilo que se experimenta. Porque quando você está falando de psicanálise, eu acho que aí agora você está, de certa forma, mesmo falando das tretas, está generalizando. Sem dúvida. Né? Porque aí, de novo, é uma questão de análise institucional da psicanálise. Aí eu não vou nem me meter, mas há uma psicanálise que se vive e uma que se fala. Sim. E uma necessariamente não está traindo a outra. Não me parece que seja essa a questão. Me parece que a coisa está viva e por isso estamos aqui. Estamos aqui porque ainda tem matéria suficiente para produzir tensão e discussão. Não me parece que seja outra coisa. Porque senão a gente fica numa coisa meio moralista de falar assim, não, mas existe como é que se fala? O segredinho sujo do papai e da mamãe na psicanálise também, né? E ninguém pode falar, não é isso, né? Se está tendo disputa é porque está tendo força, porque está tendo
Tá aí o cristianismo, gente, pelo amor de Deus. Gente, 2000 anos, a gente está quase tendo um governo neopentecostal. Será um próximo. O negócio é Deus, já é o próximo, o negócio tem mais de 2000 anos. Imagina a psicanálise. Né? O que eu acho é que a psicanálise não tem futuro, a religião tem. Não é isso? Então tá bom. Posso fazer uma última pergunta? Pode fazer sim. Você é o chefe. Tá. Gente, é uma coisa que se fala, outra coisa que se faz, né? É que você falou uma frase que chama a atenção, que é o indivíduo adequado às relações individuais, mas que perverte e desvia da norma. Uhum. E eu fiquei encucado com esse... Eu não sei se a palavra foi adequada às relações individuais, mas um indivíduo... Alguém que está nelas. Isso, eu posso ter usado sim, com certeza. O que é essa adequação? Porque ele está pervertendo e está desviando em um ponto, mas ele está adequado em outro. Eu fiquei assim pensando o que é... Parece meio que uma ética assim, da dissidência, mas uma dissidência não absolutamente... Porque o aluno que tira 10 e é bagunceiro, ele continua tirando 10. E daí o Vini traz o exemplo do aluno que se esfrega se masturbando na cadeira. Não sei, me pareceu diferente, porque esse que se masturba na cadeira não é considerado geralmente no mesmo patamar desse que... Porque esse que sempre tira 10, a gente dá um desconto pra ele. Por quê? Porque ele tira 10. Então a dissidência dele tem mais voz, digamos assim. Uma coisa que se diz, uma coisa que se faz. Não é? Sim, mas então, o que é esse resto de... Essa adequação necessária para poder desviar? Não sei se é isso. Não, ela não é necessária. Eu só usei como exemplo um tipo de experiência social, né, na qual há uma impossibilidade, né, o social está impossibilitado de dar estatuto para aquilo que ele mesmo experimenta. Que é esse ser que ao mesmo tempo tira 10, ou se a gente dá um desconto para ele, não sei porquê, né, eu daria desconto para ele por ele ser bagunceiro, mas tudo bem. Né? Sim, do ponto de vista geral. Assim. Exatamente. Né? Assim, só usei porque existe ele coloca em questão, esse indivíduo coloca em questão. Né? Essa criança coloca em questão a instituição. Ela expressa ali os discursos da instituição. É que eu fiquei pensando que tem pessoas que podem estar presentes para gerar estrutura e tem outras que a gente não deixa nem estarem presentes, assim. E daí, só que você ao mesmo tempo fala no final que daí, na verdade, conversa com isso, que é essas pessoas já estão aí. E nós já estamos experimentando, ou seja, elas já ganharam uma certa presença que antes não tinha. Isso. Você está falando de quem especificamente? Eu fiquei um pouco desconfortável para falar de quem, né, nessa fala. Pelo que eu entendi, você falou de, por exemplo, dos trans, dos corpos trans, né, que já estão aí. Né, e que deu a impressão que antes não estavam, ou se estavam onde, por que a descultura acontece agora e não acontecia, sabe? Acho que essa colocação é mais interessante do que eu falei, assim mesmo. Mas pensando que há uma relação de nexo com esses corpos que não havia. Esses corpos estão anexados ao social atualmente de uma forma que não estavam. Né? Algum tempo atrás, tanto politicamente, né? Culturalmente, politicamente. Né? Só esse exemplo, talvez o exemplo realmente não tenha sido feliz, porque esses corpos sempre estiveram ali, obviamente. Né? Mas uma certa expressão desses corpos, né, colocou em questão alguns discursos estabelecidos. Mas, e talvez não seja uma questão de adequação, talvez eu tenha também me expressado mal. Mas foi num sentido muito mais de tentar dar um exemplo de que você tem aí experiências, né, que mesmo cumprindo as funções esperadas, elas rompem com essas mesmas funções esperadas.
Então a minha função esperada em algum momento encerrar. E dessa vez eu não vou descumprir. Tá bom. Eu vou cumprir com a minha função esperada, gente, de encerrar o encontro de hoje. Agradeço muito a presença de vocês, agradeço a você, Francisco, por tudo que você mobilizou na gente hoje. E esperamos você de novo no outro seminário.